Olá, ouvintes! Eu sou a Mariana Quintão e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Jornada da Mente. Hoje a gente vai fazer uma viagem longa e intensa. São mais de 4 séculos acompanhando como a psicologia foi surgindo e se organizando no Brasil, desde o período colonial, lá atrás, em 1500, até a regulamentação da profissão de psicólogo em 1962. Para essa conversa especial, eu tenho aqui duas convidadas que vão nos acompanhar nessa jornada histórica. Oi, pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Fabíola, estudante do segundo período da Universidade Veiga de Almeida de Psicologia e adoro pensar como as ideias sobre mente, alma, comportamento e loucura foram mudando ao longo do tempo. Loucura bem entre aspas, viu? E o meu nome é Nathalie. Também sou estudante do segundo período de Psicologia na Universidade Veiga de Almeida. Eu me interesso especialmente por como a psicologia foi ganhando espaço em instituições, cursos, leis, até chegar à figura do psicólogo como a gente conhece hoje. Então se ajeita aí, coloca o fone com carinho, porque hoje a gente vai falar de alma, corpo, laboratório e profissão. Vamos começar pelo começo? Terra vista! Pela graça de Deus, chegamos à terra do Brasil. Que o Senhor nos guie nesta missão sagrada de converter e ensinar. Que cada alma encontre a luz e o entendimento. O saber da alma. Quando a gente pensa em psicologia hoje, a gente pensa em testes, clínica, terapia, pesquisa, graduação. Mas lá em 1500, obviamente, não existia psicólogo. Então eu queria começar perguntando para vocês: se a psicologia, como ciência, é do século XIX, o que a gente consegue chamar de psicólogo no Brasil colônia? No Brasil colônia, o que organizava a visão sobre o ser humano era principalmente a religião, com base na filosofia escolástica, especialmente a tradição de Tomás de Aquino. Ou seja, não se falava em aparelho psíquico, inconsciente ou comportamento operante, mas se falava muito de alma e de suas faculdades. E essas faculdades da alma eram vistas como estruturas internas que explicavam como a pessoa pensa, sente e age. Por exemplo, a memória, o entendimento e a vontade. O entendimento seria a capacidade de conhecer, a memória de reter e a vontade de escolher entre o bem e o mal. Então, gente, já existia uma preocupação com algo que hoje a gente reconhece como processos mentais e decisão moral. Interessante. Então, quem fazia esse tipo de trabalho psicológico naquela época? Principalmente os jesuítas, que chegaram em 1549. Eles eram, ao mesmo tempo, missionários, educadores, administradores e, de certo modo, engenheiros da alma. Eles criaram escolas, organizaram a educação formal, catequizaram povos indígenas, educaram filhos de colonos e utilizavam estratégias muito sofisticadas para observar, moldar e controlar comportamentos, o que era bastante complicado. É verdade. Mas um exemplo bem importante é a prática do exame de consciência. O fiel era convidado a revisitar mentalmente o dia, lembrar pensamentos, palavras, ações, pecados, intenções e por aí vai, né, gente? Isso é um exercício de introspecção e autoavaliação. Não se chamava psicoterapia, claro, mas a estrutura de olhar para si mesmo, avaliar sentimentos e comportamentos já estava ali. E é curioso, porque isso produzia uma espécie de treino psíquico. O sujeito era convidado a vigiar suas paixões, reprimir o que era considerado pecado, fortalecer virtudes. Tudo isso tinha uma função política e social também: organizar a vida colonial, estabelecer hierarquias, controlar corpos e mentes em nome de um projeto religioso e imperial. Ou seja, né, a psicologia ainda não existia como ciência.
mas já havia um discurso sobre a pessoa, sobre como a alma e sobre como ela deve se comportar. Exatamente, Mariana. Se a gente olhar os escritos de figuras como Padre Manuel da Nóbrega e Alexandre de Gusmão, por exemplo, a gente vê preocupações que hoje chamaríamos de educacionais e psicológicas, como ensinar, como disciplinar, fazer uma criança obedecer, como converter um povo inteiro a uma nova fé, né? Atenção, atenção! Sua Majestade e a família real portuguesa acabam de chegar ao Brasil. Abrem-se as portas da ciência e da razão. Nossas escolas e faculdades formarão os que estudam a mente, o corpo e a alma. O saber do corpo. Avançando um pouco mais no tempo, em 1808, a família real portuguesa desembarca no Brasil. O Rio de Janeiro vira sede do Império. O que isso muda para os estudos da mente e do comportamento? Muda muita coisa. Com a vinda da corte, o Brasil deixa de ser apenas colônia distante e passa a ser o centro político do reino. Isso exige instituições, exige um Estado mais organizado, exige gente formada aqui. E nesse contexto, Fabiola, surgem as faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. É nelas que começam a circular de forma mais sistemática as teorias científicas sobre o funcionamento do corpo e, junto com ele, o funcionamento da mente. A alma começa a sair de cena e entra o corpo, então? Exatamente. O olhar sobre o sofrimento psíquico se torna mais biológico, neurológico e psiquiátrico. A loucura, entre aspas, por exemplo, deixa de ser vista apenas como possessão demoníaca ou castigo divino e passa a ser compreendida como uma doença, um distúrbio que tem causas no cérebro, no sistema nervoso, no corpo. Lembrando, gente, que para se formar, o pessoal tinha que apresentar um trabalho original e muitos médicos escolhiam temas que hoje a gente chamaria de psicológicos ou psiquiátricos. A primeira tese que se tem notícias com um tema assim bem psicológico é de 1836. Quem escreveu foi Manuel Inácio de Figueiredo Jaime e era sobre paixões e afetos. Daí pra frente choveu teses sobre alucinação, emoção, loucura, sono, sonho, hipnose. Nossa, uma variedade enorme, né? Sim. E um marco muito importante nesse processo é a criação do Hospício Pedro II, em 1852, no Rio de Janeiro. É uma instituição simbólica porque reúne médicos, internos, registros, observações, relatórios e por aí vai. Ali, a mente anormal, entre aspas, vira objeto sistemático de investigação sob o selo da medicina. Então, e o que esses médicos faziam do ponto de vista psicológico? Eles observavam comportamentos, classificavam tipos de loucura, descreviam delírios, alucinações, mudanças de humor, agressividade, apatia. Muitas vezes, Fabiola, com uma forte influência higienista e organicista. A ideia de que certos comportamentos eram sinais de degeneração que ameaçavam a ordem social, inclusive. Vamos lembrar, gente, que no século XIX, a marca é a do pensamento positivista, que queria transformar tudo em uma espécie de processo científico. Mas isso tudo também é muito perigoso, não é não, gente? Claro, isso tem um lado muito duro, porque esse saber também justificava práticas de racismo, exclusão, internamento, controle e intervenção sobre pessoas vistas como perigosas, improdutivas ou desviantes. O higienismo trazia uma certa ideia de limpar a cidade, sabe? E muitas vezes isso significava tirar de circulação essas pessoas. A psiquiatria, ali no começo, teve um lado forte de controle social. Não dá para negar. E, infelizmente, esse é um ponto bem delicado. Porque teorias médicas, psiquiátricas foram usadas, ou melhor, distorcidas, né, para criar hierarquias raciais.
para dizer que o atraso do Brasil era culpa da mistura de raças. E tem exemplos bem concretos. Tipo a tese do Henrique Roxo, de 1900. Ele usou testes psicométricos medindo tempo de reação para tentar provar que pacientes negros internados no hospício do Rio eram intelectualmente inferiores. Era parte de uma ideia de embranquecer o Brasil. Nossa, que coisa horrível, né, gente? Mas a psicologia ficava restrita à psiquiatria? Não. Um outro campo fundamental é o da educação. Nas escolas normais, criadas para formar professores, começaram a aparecer disciplinas de psicologia filosófica e fisiológica. A ideia era entender como a criança aprende, como ela se desenvolve moralmente e como se forma o caráter. E isso, gente, dialoga com o projeto do Império de formar um certo tipo de cidadão. Então, conhecer a mente infantil, as diferenças individuais, o temperamento dos alunos, tudo isso passa a interessar ao Estado, às escolas, aos educadores. Então, se no período colonial o foco era a alma e a salvação, agora o foco se desloca para o corpo, para a saúde e para a ordem social? Isso. A gente pode dizer que esse é o período em que a psicologia no Brasil se hospeda, entre aspas, na medicina e na educação, ainda sem autonomia, mas já com um lugar reconhecido para falar sobre mente, comportamento e desenvolvimento humano. E é essa base que vai permitir, no final do século XIX, a entrada mais direta da psicologia experimental, da psicometria e de um discurso mais científico no sentido moderno. Últimas notícias. A República foi proclamada. O Brasil entra em nova era de progresso e ciência. Nos laboratórios, estudiosos medem o pensamento, calculam a inteligência e revelam os segredos da mente humana. O saber da medida. A gente chega agora no período de 1890 a 1934. O Brasil vive a proclamação da República, um discurso forte de modernização e de progresso científico. O que acontece então com a psicologia nessa virada, hein? Esse é o momento em que a psicologia finalmente começa a buscar a autonomia mais clara. A inspiração vem da Europa, onde, com seus laboratórios de psicologia experimental, as experiências de tempo de reação, os estudos de sensação, percepção, atenção. E também da psicotécnica, especialmente francesa e alemã, que traz a ideia de que é possível medir capacidades mentais, aptidões, inteligência, com base em testes, escalas e instrumentos padronizados. No Brasil, um marco curricular é a criação da Cátedra de Psicologia na Escola Normal da Bahia, em 1890. Isso registra a psicologia como uma disciplina com nome próprio, mas o grande salto institucional vem em 1906, com o médico e educador Manuel Bonfim. Então me diz aí, o que ele fez de tão importante? Manuel Bonfim fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental no Pedagógio, no Rio de Janeiro. Ali se realizavam experimentos sobre atenção, tempo de reação, percepção, fadiga, memória, sempre com uma preocupação aplicada à educação e à formação de professores. E isso é muito simbólico. A psicologia deixa de ser apenas um assunto dentro da filosofia ou da medicina. Ganha espaço físico próprio, equipamentos, materiais, protocolos. É o que a gente chama de saber da medida, da quantificação. A ideia de que o psíquico agora pode ser medido, comparado, testado, ensinado e aprendido. E onde entram os testes psicológicos, mais claramente? Eles entram tanto na educação quanto no trabalho. Na educação, para avaliar o nível de desenvolvimento dos alunos, identificar, abre aspas, atrasos, orientar percursos escolares. No momento do trabalho, aparecem práticas de seleção de pessoal e orientação vocacional.
quem é mais apto para qual função, quem se adapta melhor a determinadas tarefas. Um nome fundamental nesse contexto é o de Helena Antipov, psicóloga russa que chega ao Brasil em 1929. Atua principalmente em Minas Gerais. Ela desenvolveu um trabalho incrível, importantíssimo com crianças, educação especial e psicologia do desenvolvimento. Ah, entendi. Então a psicologia se fortalece como disciplina acadêmica, mas ainda ligada, sobretudo, à pedagogia, não é mesmo? Sim, exatamente, Mariana. A psicologia aparece como disciplina obrigatória nas faculdades de filosofia e de pedagogia, especialmente depois da reforma Francisco Campos, em 1931, e com a criação da Universidade de São Paulo, a USP, em 1934. E nesse período a gente pode dizer que a psicologia já tem conteúdo, métodos e instituições, mas ainda não tem uma profissão independente. Quem trabalha com psicologia é o professor, o médico, o educador, o orientador. Ainda não existe o psicólogo como figura legalmente definida. Certo, mas agora a base está montada. Faltam apenas transformar tudo isso numa profissão reconhecida e finalmente regulamentada, né? Atenção, ouvintes! Direto do Rio de Janeiro, nasce o primeiro curso de psicologia do Brasil. A mente humana ganha voz científica e uma nova profissão é reconhecida. A psicologia construindo o futuro. O saber da profissão. A partir de 1934, o Brasil vive um processo de intensificação da industrialização, da urbanização, da expansão dos meios de comunicação, da ampliação do sistema. Como a psicologia se recoloca nesse novo cenário, então, meninas? A demanda por profissionais especializados cresce. As empresas precisam entender como organizar melhor o trabalho, como selecionar e treinar funcionários, como aumentar a produtividade. É aí que a psicologia organizacional e do trabalho começa a ganhar relevância, muitas vezes ligadas a instituições como o Senai e o Senac. A psicanálise se torna uma referência muito forte nos círculos intelectuais e médicos. Consultórios, sociedades de psicanálise, grupos de estudo vão se formando. E isso ajuda a construir a ideia de que há um profissional que trabalha diretamente com o sofrimento psíquico, com conflitos internos e com subjetividades. A psicologia, então, se espalha. Está na educação, na saúde, né? No trabalho, na clínica também. Exatamente. Mas até meados do século XX, a formação ainda era difusa. Muita gente vinha da filosofia, da pedagogia, da medicina, da psicanálise, mas não havia ainda um curso de graduação de psicologia definido como tal. Mas isso, gente, vai mudar em 1953, quando a PUC, no Rio de Janeiro, cria o primeiro curso de graduação em psicologia do Brasil. Esse momento é muito simbólico, porque ele separa de forma mais clara o psicólogo do filósofo e do pedagogo, dando a ele um percurso formativo próprio, com conteúdo específico e uma identidade profissional mais nítida. Uau, que legal, né? O Rio de Janeiro com tudo. E a luta pela regulamentação da profissão? Como se deu? Bom, a partir de então, associações científicas e profissionais dão mais força a esse movimento. Um exemplo importante é a Sociedade Brasileira de Psicologia, criada em 1946, que reúne pesquisadores, docentes e profissionais em torno da consolidação da área. Essa articulação é essencial para pressionar o Estado a reconhecer a psicologia como uma profissão de interesse público, com responsabilidades específicas, campo de atuação próprio e necessidade de formação adequada. Esse esforço culmina em 27 de agosto de 1962, com a promulgação da Lei
número 4119. É ali que o Estado brasileiro, de forma oficial, diz: existe a profissão de psicólogo com tal formação, tais atribuições, tais limites e responsabilidades. É como se a gente tivesse finalmente a certidão de nascimento do psicólogo no Brasil, né? Exato. E é interessante notar que quando essa lei é aprovada, a psicologia brasileira já tinha uma longa história por trás. Séculos de saber teológico e moral, décadas de saber médico e psiquiátrico, laboratórios, escolas, testes, pesquisas, práticas em educação e trabalho e por aí vai. Ou seja, a regulamentação não é o começo da história, ela é o reconhecimento em nível jurídico de algo que já vinha sendo construído lentamente em diferentes espaços e com diferentes atores, gente. Muito bacana, hein, meninas? Nossa, tô adorando, o papo tá maravilhoso. Mas já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, então, antes da gente encerrar, eu queria pedir para vocês indicarem algumas referências de leitura para quem ficou curioso e quer se aprofundar, mais na história da psicologia do Brasil. Com certeza. A historiografia da psicologia brasileira é muito rica, tem muita coisa legal para ler. E a gente vai deixar um link para vocês terem acesso a um conteúdo de pesquisa bem amplo, com artigos, livros e imagens. Sim, mas eu acrescentaria também a importância de consultar materiais do Conselho Federal de Psicologia. Eles trazem dossiês, linhas do tempo, documentos históricos e um monte de reflexões sobre a prática profissional até os dias de hoje. Então, a gente começou lá atrás com a ideia de alma e de virtude. Passou pela medicina, pelos hospícios, pelas escolas normais, entrou nos laboratórios, nos testes, nas universidades e chegou, finalmente, à profissão de psicólogo, regulamentada em 1962. A história da psicologia no Brasil e do seu ensino mostram que não existe ciência neutra. Ela nasce em contextos concretos, responde a demandas sociais, políticas e econômicas, mas também abre espaço para crítica, transformação e cuidado. E lembrar dessa trajetória é fundamental para que a gente possa construir o ensino da psicologia e pensar o que fazemos hoje como psicólogos, estudantes, pesquisadores ou simplesmente como pessoas interessadas em compreender o ser humano em toda a sua complexidade. Ah, maravilha! Eu queria também aproveitar aqui para agradecer muito aos meus convidados e principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, conhecer a história é uma forma de entender o presente e de imaginar futuros diferentes. Até o próximo episódio de A Jornada da Mente.